Olá, tudo bem, telespectadores e espectadores do ON na TV? Nós recebemos hoje aqui no primeiro episódio da nossa segunda temporada do ON na TV, Jane Campos, CEO da Radit do Brasil e da América do Sul. Uma honra, viu, Jane, receber você, uma pessoa que eu tenho maior admiração e que faz um trabalho fantástico de todas as formas no seu jeito que você criou e desenvolveu de gestão. Parabéns. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Otávio. E obrigado pelos elogios, né? Uma grande CEO. Mas... Sou uma gestora como qualquer outro. É que, Jane, você tem princípios muito inspiradores, né? Você consegue ter a gestão pelo seu jeito, né, de conduzir a gestão de uma empresa multinacional como a Radit, né? A Radit é uma empresa consolidada no mercado de química e plásticos especiais no nosso país, no mundo, né? Mas você tem o seu jeito e eu sempre acompanho e fico admirado. Parabéns. Otávio, eu tive essa oportunidade. A Radit Brasil é a primeira planta do segmento plástico de engenharia fora da Europa. Então, quando eles começaram aqui, a Radit é italiana, uma empresa bergamasca, eles entrar no Brasil é um desafio já é um desafio para brasileiro, imagina para um estrangeiro. Foi muito difícil o início da Radit no Brasil. Tinha uma concorrência forte, grandes players, e para consolidar o nome, nós levamos mais de 10 anos. E onde eu vou dizer que foi a parte mais difícil? Querer impor a cultura de negociar italiana no Brasil. Europeia, no geral, muito business direto. E o brasileiro já é diferente. O brasileiro, ele faz vínculos. Então, eu não vou falar que só o brasileiro. Os latinos fazem vínculo de amizade também numa negociação. Não é só negócio. E eu comecei na Radit como gerente de vendas e tive bastante dificuldade, inclusive, em passar isso para o board. O jeito brasileiro de trabalhar, o jeito brasileiro de fazer feira. Na feira, nós expomos nossos produtos, nós negociamos, mas nós também conversamos com os nossos clientes amigos. E eles não entendiam isso, porque a gente come, bebe, conversa e faz negócio. Na Europa, você senta e faz negócio. No máximo, tomava um cafezinho. E o nosso jeito é muito diferente. Então, não é que eu tenho o meu jeito de administrar. Eu acho que eu tenho um jeito bem brasileiro de fazer gestão. E com esse meu veio comercial, quando eu tive a oportunidade, 2011, que eu assumi a gestão da empresa, depois de muitos anos, de colocar no mercado o meu jeito de trabalhar e também dentro da fábrica. Sentir os dois lados não foi fácil, porque antes você, como comercial, exigia muito de uma produção, a gente atacava pedras, né? Queria tudo na hora. Quando você começa a entender os dois lados, tem que parar. Não foi fácil, também tive um monte de problemas, errei bastante, mas eu tive o apoio lá de fora para errar e recomeçar. E entender que uma empresa é feita de gente. E se você não tiver um bom controle, não é controle das pessoas, de como você trata as pessoas, de como você treina as pessoas e de como você expõe o problema da empresa, você tem mais dificuldade. Então, essa habilidade, eu acho que eu tinha uma habilidade comercial e consegui transformar isso dentro da fábrica, de uma negociação com os funcionários, de mostrar para eles como é o outro lado também, como é o cliente. Então, hoje a integração do nosso colaborador com o cliente é muito grande. Eles respeitam o cliente, eles sabem o que a gente produz, para quem a gente produz, e isso ajuda bastante. Mas é muito interessante, Jane, porque você hoje tem uma forma de liderar os dois lados da balança, pelo seu conhecimento, pela forma que você tem no seu DNA de líder como você é, de ter a parte comercial e a parte produtiva da indústria de uma forma que a Radit hoje é uma referência. Vocês estão lado a lado com as mais importantes multinacionais, às vezes na frente. Estou falando de BASF, estou falando de outras grandes
marcas, né? Mas esse seu jeito é que criou a admiração que as pessoas têm por você, tanto a sua equipe comercial como a sua equipe industrial, desde o porteiro até a moça que serve o café, e todo mundo olha a Jane de uma forma... Ela é realmente a pessoa no lugar certo, na hora certa, e porque eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com uma líder como você, né? Então, acho que tudo isso é que faz o diferencial, Jane. É difícil a gente fazer uma autocrítica de falar, eu sou boa nisso, eu tenho uma dificuldade disso. Simplesmente eu transmiti o meu jeito de ser dentro da indústria. Então, eu sou uma pessoa muito sociável, eu respeito qualquer tipo de trabalho, seja como você falou, o porteiro, o faxineiro, a moça do café, são todos funcionários da empresa, colaboradores, e todos têm o seu papel importante. Não existe um trabalho mais importante do que o outro. Isso daí não é só em livro, isso aí tem que ser praticado. Então, eu converso com todos, eu conheço os funcionários pelo nome, pelo apelido, e são muitos. Opa. Claro que tem alguns funcionários novos que entraram agora que ainda você vai se adaptando, mas eu conheço quase todos por nome, sei qual é a situação de cada um, se ele tem um problema de família, não tem. Então, essa humanização não é uma coisa, não é estratégica, é de mim. Eu sou assim. Então, eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com gente. E quando você fala do meu jeito de trabalhar no mercado, a Radit sim, a Radit é líder de mercado. Ela disputa entre o primeiro e o segundo lugar. Hoje em dia a Radit é uma referência. A gente vai chegar agora para poder explicar um pouquinho do que a Radit participa, porque tudo que a gente usa no nosso dia a dia, a Radit está presente, né? Isso mesmo. E nem sempre a gente sabe, porque o plástico de engenharia hoje vem substituir muitos metais, muitas coisas, né? Seja na indústria automobilística, na indústria de eletroportáteis, eletrodomésticos, elétrica e outros setores, né? Me conte como é que está, porque vocês mudaram a fábrica, né? Aumentaram a produção. Aumentou algum segmento novo que eu não conheço? Nós temos objetivos, nós temos um plano de 5 anos de crescimento. E o espaço que nós tínhamos antes já não era suficiente para expandir. Hoje nós temos uma área de 17 mil metros quadrados para a fábrica, isso é uma área muito boa para o nosso segmento. Capacidade instalada para 24 mil toneladas, uma ociosidade ainda de 25%, que é o número ideal para projetar um crescimento. Para você manter a... E espaço para crescer rapidamente também. Então deixamos a estrutura pronta já para um crescimento rápido. Então, a nossa pretensão também não é só entrar em outro segmento, nós já temos uma abrangência bastante grande, é diversificar um pouco produtos. A Radit, para o telespectador que não nos conhece, nós somos uma empresa de 80 anos, fabricante de poliamidas. Tem um segmento que não pertence mais a esse grupo agora, que é o têxtil, onde tudo começou, o químico, que é a produção de poliamidas, e o plástico de engenharia, que é a área que eu atuo. O segmento de plástico de engenharia nasceu na década de 80, reciclando o têxtil. Então, o resíduo têxtil que não tinha finalidade, eles começaram a reciclar para tentar usar. Com a dificuldade de usar, começaram a colocar no mercado e descobriram o mercado de plástico de engenharia. Foi bem assim, eu estou resumindo. E aí foi crescendo, foram contratando executivos, temos a polimerização tanto de nylon 6 como de nylon 6.6, agora outras poliamidas também, e nós fomos expandindo. Então, começaram na Itália, depois eles vieram para o Brasil, que foi a primeira planta fora da Europa. Hoje nós temos planta na Itália, na Alemanha, no Brasil, no México, Estados Unidos, na China, na Índia, uma capacidade instalada enorme e uma empresa bastante lucrativa. Diferente do que tem acontecido no mercado, eu já vou falar um pouco sobre aplicações, a Radit vem crescendo. Na última década, a Radit deu um crescimento por aquisição e também por share de mercado. Por que a Radit tem crescido? A forma de trabalhar. Essa forma, eu vou dizer que eu também contribuí. Nós temos um jeito friendly de trabalhar. A Radit não é só, claro, números faz parte, mas ela faz relacionamentos. E os clientes que entram para fazer negócio com a Radit, dificilmente eles saem, porque nós temos um preço
razoável de acordo com o mercado, mas o atendimento é fora da curva. Então, o pré-venda e o pós-venda e o acompanhamento é realmente diferenciado em relação hoje que se encontra no mercado. Onde nós atuamos? O mercado principal é automotivo. Hoje, perto de 50% do nosso negócio vai para as autopeças. Para Tier 2, né, que são os que produzem para automotivo, os sistemistas, Tier 1 também. E o segundo segmento é o eletroeletrônico, que entra também appliance. Então vamos lá. Automotivo, eletroeletrônico, que entra plugs, tomadas e outros equipamentos eletrônicos. Appliance, que são os eletrodomésticos. Nós temos também a linha cosmética, nós temos a linha industrial, que são de chapas, tarugos, fios especiais. Então, nós temos quase 20 segmentos diferentes. Embalagem alimentícia. Alimentícia, né? Embalagem especialmente de embutidos e carne. Então, nós temos esse segmento também bem pulverizado. Essa mudança de fábrica. Você vivenciou uma experiência, né, que eu acompanhei. Não vai ter duas. Hoje todo mundo passa ali na Castelo Branco, né, e vê, né, a fábrica da Radit lá brilhando, né? Antes ela ficava mais um pouco fora da Castelo Branco. E isso mudou a referência dos clientes com vocês ou não? Mudou. Eu acho que todo mundo gosta de ver uma empresa crescendo. E nós recebemos, os clientes passam, que é uma rota turística também ali. Eles passam e mandam a fotografia, passei por aqui, vocês estão bem. Ficou muito bonito. O prédio é moderno, é muito bem equipado, bem localizado. Então eu acho que mudou bastante. As pessoas estão se sentindo melhor em trabalhar no prédio novo, então? Sabe uma coisa que é incrível? Aumenta a autoestima. A gente esquece rapidamente do que... Quando você muda para melhor, é incrível como a gente acaba apagando o passado rapidamente. Claro, todo mundo. É muito bonito, você tem espaço, o ambiente para os colaboradores é muito melhor, é muito mais arejado, temos um refeitório maravilhoso, uma área de descanso. Então, a infraestrutura é muito boa também para bem-estar dos colaboradores. Ficou muito bom. E, Jane, como é que você está vendo a situação do Brasil agora? Nós estamos num ano pré-eleitoral, muitas coisas acontecendo, né? Fatos que estão sendo descobertos que até então a gente não tinha essa noção da gravidade do que como acontece os processos, né? A gente fica triste, né? Porque a gente é patriota, a gente é brasileiro, você tem um amor pela nossa pátria, né? Então, como é que você está vendo esse ano? E a indústria, como é que você vê o futuro da indústria no Brasil? Olha, é uma pergunta difícil de responder. O Brasil está numa rota muito ruim, muito ruim. Corrupção, inflação, a credibilidade internacional em queda, isso é muito ruim. Mas é um mercado grande consumidor. Então, não posso falar que o Brasil vai, como todo mundo fala, o Brasil está indo para a ruína. Não, nós temos uma população gigantesca que só o consumo interno já justifica a indústria. Então, o que atrapalha? A instabilidade. Dólar sobe, dólar desce, ok. Isso aí a gente está acostumado há quantos anos com isso? Inflação. Até com a inflação a gente sabe conviver. O que a gente não consegue conviver é com essa incerteza jurídica. Sobe imposto, cai imposto, aumenta a tarifa, baixa a tarifa. Então, você planeja uma fábrica para um longo período, 5 anos. E a gente tem mudança de tributos assim, quase cada 15 dias uma coisa diferente. Isso é muito difícil planejar. Porque, por exemplo, eu vou colocar a nossa fábrica em tal local porque tem algum incentivo fiscal ou alguma coisa que seja conveniente. Você não sabe se daqui 6 meses isso vai continuar ou isso vai mudar. Então, essa insegurança que nós temos também, eu acho que é o que atrapalha os planos a longo prazo. Agora, por outro lado, como a gente já passou aqui por congelamento de preço, inflação, tudo, eu acho que o executivo que tem a nossa idade, assim, ele sabe já trabalhar. É um jogo. Vamos falar que a gente vai ter que blefar para ver se ganha dinheiro ou não ganha dinheiro. Quando você tem uma crise mundial como essa, que não é a primeira que a gente passa nas últimas décadas, você tem que tomar cuidado com os estoques, com o caixa, proteção do dinheiro, da inflação, obviamente. E um fato novo que a gente tem sentido
é você manter os seus bons funcionários, que é uma coisa muito difícil. Tá difícil contratar, ninguém quer trabalhar. Ou seja, querem um emprego, mas não querem trabalho. Você não encontra essa nova geração. Não vou falar que são 100%, eu tenho ótimos novos funcionários lá também. Mas essa geração... Mas uma galera não nova, tem essa pegada uma como galera a gente. nova, Jane, da geração Z. Z. Eu tenho falado muito com o César Romão a respeito da geração Z, né? Uhum. Que eles querem chegar muito rápido, né? Eles não querem passar por todo o processo. A Jane, por exemplo, para conhecer a área comercial da indústria do plástico no nosso país, ela fazia coisas que você já me contou que hoje ninguém faria, né? Não me envergonha. Para saber o que o concorrente, estava fazendo. para quem ele estava vendendo, como ele estava realizando os negócios e como ele estava crescendo e vendo as oportunidades que você aplicou na indústria, né? No começo da sua carreira. Então, essa geração, eles não percebem, né? Eles querem tudo pronto. Mas é que a informação chega muito mais rápido. Eu não tenho vergonha de falar como eu fazia. Não. Eu vou até contar aqui. É engraçado. Eu comecei muito mas jovenzinho. É muito engraçado. Eu era menor de idade ainda na área comercial. Na época não existia internet. Nós estamos falando de 80 e alguma coisa, não existia internet. Não existia tinha nem fax ainda, né? Não, era telex ainda. Telex. Então, como é que você... E a Fiesp, no nosso segmento, nunca teve uma boa cobertura. Até hoje não tem, no plástico de engenharia. Então, como é que você tinha? Páginas amarelas, lembra? Opa! E eu tinha que expandir, eu tinha que vender, tinha que ganhar dinheiro. Lógico. Então eu acordava às 6 horas da manhã, nasci no bairro do Limão, eu tinha uma motinho, sem habilitação. Eu ia até Diadema, na planta do nosso concorrente, que nem existe mais, chamava Mazaferro, esperava os caminhões saírem e seguia os caminhões o dia todo para anotar onde tinham consumidores do nosso segmento. Até que um dia os motoristas me abordaram, achando que eu ia assaltar alguma coisa. Quando eles viram que era uma menina, imagina, eu tinha 17 anos de idade. Ficaram, menina, é perigoso. E eles acabaram me passando informação sem eu ter que segui-los. Eu tô falando isso na década de 80 ainda. E foi assim que eu comecei a descobrir o mercado. E eu falando, era a estratégia que tinha no momento. Hoje a gente tem recursos. E essa juventude agora tem internet, tem informação rápida. Então tudo acontece rápido. E eles querem a promoção rápida também. Nossa. Tem um caso que aconteceu, acho que é uma síndrome na empresa dos 30 anos. 3 funcionários me falaram, olha, eu faço 30 anos ano que vem e eu já deveria ser gerente. Então, não é idade. Eu com 30 anos já era gerente, mas não é a idade que faz o gerente. É o conhecimento de mercado, conhecimento de gestão de pessoas. Eu falei área comercial, mercado, mas ser gerente é gerenciar processos e pessoas. Se você não tem essa habilidade... Hoje, a geração Z pode até ter bastante habilidade em gestão de processos. Eles são muito bons, melhores que a gente, porque eles conseguem mexer melhor com a informação e a tecnologia. Sem dúvida. Mas a gestão de pessoas... E eles travam, né? Isso vale para você que está nos assistindo, que tem aí a faixa dos seus 30, 28, né? 30, né? Porque a experiência e essa visão que hoje você tem, né, Jane? Eu admiro você muito, né? Eu conheço você há uns 15, um pouco mais de 15 anos, né? E a sua receptividade humana, ela comigo foi fantástica, né? Nós estamos passando por esse processo de inteligência artificial, muita tecnologia, isso durante a pandemia, depois da pandemia, mas o lado humano vai voltar, né? Você não acha? A inteligência emocional ainda não foi copiada. É isso. Não é que vai voltar. Ele sempre esteve lá. E é o que faz falta hoje. Hoje você pode ter um bom controle de processos, mas se você não tiver as pessoas ainda, não funciona. Não funciona. Então, fazer gestão de fábrica, de muitas pessoas, de turnos, tem que ter uma inteligência emocional forte. E não é que você, vamos dizer, com tantos anos de mercado, de campo na gestão, eu aprendo todo dia. Sem dúvida. Eu aprendo todo dia, porque as pessoas mudam. Sem dúvida. Mudam. Agora mesmo, você tem a NR101, que é sobre o risco emocional, risco mental dentro das organizações. Porque antes não tinha esse lado tão
emocional como nós estamos vivenciando hoje. Então, a saúde mental, o lado emocional dos colaboradores fazem parte de um processo que era meio, né, era aquela coisa da época do Charlie Chaplin, né, que ele trabalhava na fábrica e ele ia dormir e fazia aquele movimento dele, né, de como... Não tinha o respeito. Não tinha, respeito. Né? Eu vou separar entre o respeito que existia e também a nova geração. Primeira coisa, nós tivemos uma vida mais dura. Dura que eu digo, o Brasil há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era muito mais difícil. Você não tinha uma vida mais natural, mas você não tinha recursos como hoje a gente tem. E nós sofríamos mais, nós saímos para trabalhar muito mais cedo, a família não protegia tanto, pelo contrário, a família te empurrava para trabalhar logo cedo. Isso fez que aquela outra geração, as nossas gerações, amadurecessem muito mais rápido. E com o sofrimento, as pessoas se tornam mais... o casco fica mais duro, acho que seria uma expressão. Hoje... Casca grossa. Casca grossa. Então, nós não somos tão sentimentais ou tão delicados, nós enfrentamos mais o problema. Essa nova geração foi muito protegida por nós, nossos filhos. É verdade. Eles sabem que se der um problema, corre para casa que vai ter espaço para eles. Então, a gente sempre deixou a porta aberta. Os filhos estão casando com 40 anos agora. Mudou. E eu acho que eles são psicologicamente mais sensíveis. Isso é um assunto. Agora, problemas psicológicos, mental, pressão, eu acho que a legislação veio para o bem. Pressão, eu tive muita pressão no trabalho. Hoje, eu poderia falar que eu tive burnout muitas vezes, mas nem sabia que existia isso como doença, que é depressão, pânico, medo, toda aquela sensação, mas a gente tinha que trabalhar. Enfrentava. Não era uma opção. É verdade. E a gente enfrentava. Então, hoje tem mais respeito e também uma legislação que pune esse tipo de tratamento. Eu acho que tem um pouco dos dois. O nosso dia tem 24 horas, né? A gente tem que saber usar o nosso tempo da melhor forma possível. A gente tem momentos no nosso dia que a gente ajoelha, faz as nossas orações, né? E a gente tem momentos de fragilidade, né? Que o ser humano é atingível por essas situações, né? Que você não sabe como é que vai ser essa situação, aquela, mas a gente sempre está firme e forte no nosso propósito, naquilo que a gente realiza, né? O importante é não ter pena de nós mesmos, né? Quando você começa a ter pena de você mesmo... Senhora. Aí... Nossa, não pode. É isso mesmo, a gente tem que se gostar. Se você não se gostar... Então, eu falo, eu gosto de mim, eu estou entrando num estresse que eu preciso pedir socorro para sair e correr atrás. É isso aí. A gente não pode ficar sofrendo. E, Jane, hoje a Radit Plastics, essa referência onde nós passamos lá agora na Castelo Branco, um pouco antes do Catarina, que fica ao lado, o Catarina Mall e o Catarina Aeroporto, né? E é a sua cara, né, Jane? É o seu jeito, né? É uma conquista sua. Eu acho que é meu legado. É um legado seu, né? Eu acho isso tão bonito, porque você trabalhava na empresa que a Radit comprou para entrar no Brasil através de aquisição, né? Você se mantém lá todos esses anos e agora você está colhendo os frutos desse trabalho todo. Como é que você está se sentindo em termos de realização da sua carreira, do seu propósito? Eu sou uma mulher realizada. Eu não tenho... realizada no trabalho, realizada na família. Eu falo que eu fui muito afortunada. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque, como eu falei, eu não nasci em família rica. Eu tive que trabalhar muito cedo também, ajudar a família, como a maioria dos brasileiros. Até hoje, né? Hoje é mais voluntariamente. Eu me dedico muito aos estudos. Então, eu faço questão que meus sobrinhos todos tenham um bom estudo, que eu acho que isso é o que você pode deixar de herança para qualquer um. Sim. Deixar a educação. Caminho. Educação, um caminho. Aí depende dele se ele vai se colocar bem ou não. Aí é uma coisa que a gente não tem controle. Então, mas eu comecei cedo, trabalhei duro, ajudei a família, fui subindo. Era ambiciosa, não vou negar que tentaram puxar meu tapete, eu também puxava o tapete dos outros, eu fui uma guerreira para sobreviver na indústria. Sendo mulher, então, hoje em dia se debate muito, mas no passado...
E ainda não mais era fácil. com um grupo italiano de Não, e Bergamo, num segmento totalmente num segmento masculino. masculino, né? Aham. Que é o segmento de Plástico de engenharia. plástico de engenharia, né? Então, foi uma guerra acirrada. Eu me posicionei como: sou uma executiva, sou uma profissional, não sou mulher, não sou homem, sou um ser assexuado no negócio. Então, nunca tive as fragilidades femininas. Não, meu jeito de trabalhar. Eu já vivenciei fatos com você, a gente já viajou pela Europa, né? Com sua equipe comercial participando da CA lá em Düsseldorf, né? E o respeito que as pessoas que trabalham com você têm, a admiração que eles têm e o jeito que você trata e você lida com os problemas que eles apresentam é incrível, porque você resolve tudo, né? Você consegue apaziguar e resolver qualquer situação, né, Jane? Uma habilidade que a gente desenvolve, que a mulher tem essa habilidade natural, é de enxergar um pouquinho mais além. Então, aquela análise 360 graus. Muitas vezes, vou falar um problema na indústria. Ocorre um problema na indústria de processo. É muito comum o ser humano colocar uma contingência. Olha, para esse cliente não vamos usar essa matéria-prima. Ou para esse cliente... Não é assim. Tem que fazer uma análise 360 graus e entender o porquê que aconteceu aquilo, o porquê do porquê do porquê. Porque você não pode começar a colocar exceções em processos. Se não é sistêmico, não funciona. Então, isso eu levo para a vida também. Então, quando você tem um atrito entre departamentos... Eu vou colocar uma solução aqui, que você já te contou essa história. Eu tinha uma guerra entre departamentos. É como se a fábrica fosse um departamento, o financeiro fosse uma outra empresa. Era uma falta de integração, porque era uma guerra. Um achava que era dono do dinheiro, o outro achava que era o dono da fábrica. E, na verdade, uma empresa é uma coisa só. E essa guerra não acabava. Até o ponto que um dia parou a nossa produção por falta de abastecimento, porque um pediu de forma grosseira uma emergência e não pediu por favor. Sabe aquela coisa, você fala, o quê? Minha primeira vontade era de pegar todo mundo e mandar via, né? Que nem fala via. Parei para pensar, respirei fundo. Falei, tem que humanizar esse povo, porque eles estão vendo aqui o poder, a disputa na empresa. Levei todo mundo para Brotas, para fazer rafting junto, e coloquei em pares nos hotéis. Eu coloquei os inimigos dormindo no mesmo quarto. Foi um transtorno, não queriam, foi na marra. Imagino. Coloquei os gerentes que não eram compatíveis no mesmo quarto. E nós passamos 3 dias lá, fazendo atividade junto, brincando junto, almoçando junto, sem falar de trabalho. Humanizou a relação. Nossa, a empresa, decolou. Decolou. Então, você tem que humanizar um pouquinho. As pessoas não são só dentro da empresa. Elas têm família, elas têm sentimentos, elas têm problemas. Quando você começa a integrar um pouco isso, melhora bastante o relacionamento. Sem dúvida. Esse é um dos fatos que eu admiro essa nossa líder, a Jane Campos, né? Já há muitos anos. E, Jane, deixa eu falar mais uma coisa com você. 2026, vocês estão já funcionando 75% da produção na nova indústria, né? Não, a 100%, mas com ociosidade e capacidade que nós ampliamos. Que vocês ampliaram. E eu espero que 2027 seja um ano consolidado, né? Por toda a mudança, por todo o crescimento. 2027 nós vamos ter a feira de plásticos, né? Aqui no Brasil, que vocês participam, Plástico Brasil. A Radit vai estar presente. E uma honra receber você aqui no ON na TV, onde nós temos essa parceria já de muitos anos. É um prazer, Otávio. E essa admiração por você de muitos anos. E eu percebo que você está com uma luz muito bonita por toda a conquista que você realizou nesse processo aí de mudança, de aquisição da sua divisão, e que venha muito mais sucesso aí pela frente. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite também. Um prazer sempre estar aqui com você. Muito bem. Nós conversamos com Jane Campos, que é a CEO da Radit Plásticos Brasil e América do Sul, nesse nosso primeiro episódio da 2ª temporada do ON na TV. E muitas novidades vêm por aí, principalmente com mulheres líderes como você, Jane. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.